Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho da minha visão. Primeiro, tudo começa e tudo termina com esse slide. Eu faço honra a essa família, eu tenho certeza que você também, porque há exatos 33 anos atrás começou uma jornada. Seu Francisco e a dona Adelaide, um ex-torneiro mecânico, uma ex-costureira, ambos com a 4ª série primária, tomaram uma decisão importante. Eles sabiam que apenas a renda que eles tinham não era suficiente para formar esses 4 filhos aqui. E quando você conhecer pessoalmente, você vai ver o tamanho deles. Pensa numa família grande, gente. Imagina que tem que dar de comida para todos esses. Não é brincadeira não. Então eles tinham que trabalhar, e trabalhar muito. Só que a renda era pouca, e eles encontraram na venda direta um meio de compor a renda, de proporcionar uma vida melhor para esses 4 filhos. E foi assim que tudo começou. Eles se envolveram com uma outra empresa, na época de venda direta, chamada Brazilian Way, não é isso? Brazilian Way, não existe mais, mas com o objetivo de comprar e vender produtos, e começaram essa jornada há 33 anos atrás. O negócio estava dando muito certo, eles já estavam com uma equipe razoavelmente grande, até que se depararam com uma situação que o dono da empresa decidiu que ele já estava bem com aquela renda e que ele queria realizar o sonho dele, que era cuidar de gado. Ele simplesmente avisou o seu Francisco para a dona Adelaide que dali a 1 mês e meio, 2 meses, não haveria mais produto e que eles teriam aqueles últimos produtos como a fonte de renda deles, e aí cada um seguiria o seu caminho. Eles obviamente ficaram muito assustados, porque o negócio já não era só deles, no sentido de eles terem a renda, mas eles sabiam que aquela venda daqueles produtos ajudava a pagar a conta de muita gente, de muita família. Ajudava a pagar a conta de água, a conta de luz, telefone, pôr comida em casa. E aí eles não sabiam o que falar para o grupo. Fizeram uma reunião, montaram, explicaram, e o grupo imediatamente falou o seguinte: seu Francisco e dona Adelaide, vocês não podem parar. Vamos fabricar, gente, os produtos. Vocês vão fabricar os produtos. Imagina, um ex-torneiro mecânico, uma ex-costureira, ambos com a 4ª série primária, tendo que, de uma hora para outra, montar uma fábrica e fabricar produtos. Você imagina um negócio desse? Mas sabe o que eles fizeram, gente? Eles foram em frente e começaram a montar dentro de casa. Nascia ali, 28 anos atrás, que vai completar agora em outubro, uma empresa chamada Rinode. Você acha que eles foram corajosos há 28 anos atrás, sim ou não? Sim. Então vamos saudá-los da maneira que eles merecem. Parabéns, seu Francisco e dona Adelaide. Nascia assim a Rinode. Obviamente na garagem de casa, tudo no improviso, mas eles ousaram sonhar, ousaram continuar. E é isso que você está fazendo hoje nessa tarde. Você está se permitindo realizar um grande sonho, assim como eles fizeram há 28 anos atrás, e que tem hoje impactado a vida de milhares de pessoas pelo Brasil. Os filhos: Sandro Rodrigues ao centro, presidente da Rinode; Cristiane Rodrigues, diretora comercial, trabalha junto comigo, eu e Cris, na área comercial; Leandro Rodrigues, vice-presidente de operações, responsável por toda a fabricação dos produtos; Alessandro Rodrigues, ali do lado esquerdo, diretor de marketing e desenvolvimento de produtos, todos esses lançamentos incríveis, essa linha que tem melhorado todos os dias, parte dali da direção do Alê, juntamente com toda a equipe, e obviamente seu Francisco e a dona Adelaide, para quem não conhece. Essa é a família Rodrigues. Então eu gosto muito de falar o porquê que a Rinode dá certo, porque a Rinode começou num sonho, numa vontade imensa
de realmente levar e progredir, levar algo mais para milhares de pessoas, e é por isso que essa empresa tem dado certo. Na mão da família Rodrigues, todos, eu garanto a você, todos, absolutamente todos, poderiam parar hoje de fazer o negócio que eles estariam bem durante anos e anos e anos. Só que todos estão na operação, todos trabalham todos os dias, todos estão lá realmente honrando a camisa, honrando realmente essa empresa. Porque eles sabem que a missão é muito maior. O negócio já é muito mas há muito tempo já é muito mais do que dinheiro. É uma missão realmente. A empresa ela cumpre essa missão todos os dias. E vocês são missionários. Vocês estão dando continuidade a essa missão que nasceu há 28 anos atrás, seu Francisco e a dona Adelaide. Momento atual, eu gosto muito de compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido. Muita gente pergunta, Eduardo, mas aqui no Ceará, o negócio está indo bem, mas como é que está no Brasil inteiro? Será que a gente está melhor, está pior? O que está acontecendo no Brasil? Então deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês o que aconteceu no último ano. Quem está aqui, só para que eu possa conhecê-los, quem daqui está há mais de um ano na Rinode? Levanta a mão. Pouca gente. Quem daqui está há mais de 6 meses? 6 meses. Legal. Quem daqui está há pelo menos 3 meses na Rinode? 2 meses? 1 mês? 2 semanas? 1 semana? Hoje. Quem se cadastrou hoje? Quem cadastrou hoje? Cadastrou hoje mesmo? Não. 2 semanas. 2 semanas? Excelente. Ou seja, tem muita gente nova, muita gente que está começando na Rinode e já está pegando realmente esse momento maravilhoso. Mas é legal você ter uma noção de como que era ou como estava o negócio antes. Esse foi o nosso ano de dezembro de 2014 a dezembro de 2015. Um ano extraordinário. Por sinal, o melhor ano da história da Rinode no Brasil. Pode aplaudir forte. Porque você merece isso. Muito. Parabéns. Parabéns. Mas Eduardo, como é que era antes? A Rinode está crescendo agora, começou agora, como é que é essa história? Então deixa eu te contar a seguinte história. Tá vendo aqui, ó, azul e verdinho, anos de 2011 e 2012. Nessa época, 2011 basicamente, a empresa faturava 500, 600 mil reais por mês. Tá? Estou falando que era uma empresa de aproximadamente 7 milhões de reais ano. 7 milhões de reais de faturamento ano. É um bom faturamento, gente? Sim ou não? Sim. É legal, não é? Você ter uma empresa que vende e fatura 7, 8 milhões, dá para ganhar um certo dinheiro? Sim ou não? Sim. Claro que dá. Se bem administrado, dá. Então, a Rinode já estava razoavelmente bem. Era uma empresa boa, sadia, fabricava produto, tinha uma história bacana. Mas em 2012, exatamente aqui, ó, começou esse movimento aqui em maio, junho de 2012, nesse gráfico em verde, ela resolveu ousar mais uma vez. E ela implementou um modelo de franquias, que hoje vocês conhecem, e junto com esse modelo de franquias, ela também adicionou um modelo de multinível. Até então, a Rinode, durante 24 anos, se sustentou basicamente com mononível. Para vocês é claro essa nomenclatura, sim ou não? Sim. Se não for, pergunta. Aqui é um bate-papo hoje, tudo bem? Quer que eu fale o que é mononível? Falo. Mononível é um único nível. Eu compro o produto, é só basicamente você, eu compro o produto diretamente na empresa e revendo ao preço sugerido de venda. Era assim que as pessoas ganhavam dinheiro na Rinode. Ficou claro isso? Durante 24 anos da história da empresa foi assim. E aí em 2012 que ela implementou um multinível. O que é um multi? Já estou falando, é multinível. É o pagamento de bônus por meio de vários níveis. Você entendeu o conceito importante da venda direta? Isso é importante você saber. Tá bom? Tem grandes empresas no Brasil que são mononíveis. E algumas poucas que são multiníveis.
Hoje você faz parte de uma empresa que é muito mais que multinível. E eu daqui a pouco explico para você também. Ela é multicanal. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas basicamente aqui, ó, na metade desse ano ela começou a implementar um plano novo. E tudo que é novo demora um tempo para as pessoas entenderem. Sim ou não? Sim. É natural, é um processo natural que as pessoas vão começando a aprender. E foi isso que aconteceu no nosso negócio. As pessoas começaram a entender sobre esse negócio, entenderam e viram que faltava sistema de treinamento, faltava informação, era muita gente trabalhando apenas no mononível e agora começou a entender que poderia também ganhar dinheiro com uma equipe de vendas. Então é um processo contínuo de desenvolvimento que começou a criar e ganhar forma. Você pode notar no ano de 2013 que o negócio começou a melhorar. O gráfico aumentou, o faturamento da empresa aumentou, as franquias começaram a se expandir. No início eram poucas franquias bem pequenas. Hoje a gente já tem franquias gigantes. No início do negócio, se você tivesse 40, 50 mil reais para comprar em produto, você abriu uma franquia. Hoje você não abre uma franquia com menos de 300 mil reais, 400 mil reais. Então o padrão mudou, o negócio mudou. E aí a coisa foi ganhando forma. Até que no ano de 2014, realmente aqui a gente começou a encontrar o caminho das pedras. Na metade desse ano aqui, julho, eu lembro bem porque foi exatamente no mês que eu entrei, em julho de 2014, ela lançou esse produto aqui que eu particularmente, se vocês me permitem, posso? Um brinde ao seu sucesso. Lançou esse produto maravilhoso que é o HND. E aqui, eu lembro bem, nesse mês aqui também, eu lembro que a empresa implementou um bônus novo, que era o bônus Top Start. Lembram desse bônus, sim ou não? Lembram? Já saiu, né? Calma, gente, brincadeira. É o bônus binário que vocês conhecem. Então, esse bônus binário entrou aqui, ó, em julho de 2014. E aí, gente, eu não preciso dizer, você vê o gráfico, realmente a coisa ganhou uma proporção, uma velocidade muito grande. A gente começou a atrair mais pessoas para o negócio, os nossos líderes que já estavam ganhando dinheiro começaram a ganhar mais dinheiro, e o ano de 2015 foi isso que aconteceu, explosão. Foi o ano realmente que a Rinode levou, simplesmente pegou o faturamento do ano de 2014, nós crescemos 5 vezes o faturamento em um ano. 5 vezes cresceu nosso faturamento. Então, essa é a história. Eu acho legal você entender um pouco da história, entender o porquê, entender alguns motivos sobre o nosso negócio. Mas a bem da verdade, se você olhar de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, a Rinode cresceu em apenas 4 anos, 5 anos de negócio, 12.825%. Percentualmente o nosso faturamento cresceu. Friamente falando, eu te pergunto, é um bom negócio, sim ou não? Sim. Excepcional. Eu particularmente nunca vi nada igual. Uma empresa sair de um faturamento como era e chegar no faturamento como está. Em apenas 4, 5 anos de mudança de modelo. Ou seja, isso mostra, primeiro, que para você ter resultado diferente, anota aí, eu estou vendo que tem muita gente anotando, presta bem atenção nisso, para você ter resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. É utopia você achar que com o mesmo resultado você vai ter, fazendo a mesma coisa você vai ter o mesmo resultado. E foi isso que a Rinode fez. E de lá para cá, só para você ter uma ideia, como é que está a nossa liderança hoje no Brasil? Temos 1.241 diamantes. Temos diamantes nessa sala hoje? Sim ou não? Fiquem em pé, por favor, todos os diamantes. Uma forte salva de palmas aos diamantes da Rinode Brasil. Parabéns. 1.241 diamantes espalhados pelo Brasil. 200 duplos diamantes espalhados pelo Brasil, gente. 200.
Temos duplo diamantes nessa sala aqui hoje, sim ou não? Fiquem em pé, por favor, duplos diamantes, uma forte salva de palmas. Nossa liderança aqui no Ceará, parabéns pelo trabalho. E aí você trabalha um pouco mais e faz parte também dessa elite de triplo diamante. Temos triplos diamantes aqui nessa tarde? Hã? Tá tudo em construção, mas ninguém se candidata? Os futuros triplos diamantes da INOB estarão aqui, eu tenho certeza, isso é um fato, vai acontecer. É claro que vai acontecer. Mas temos 31 no Brasil. Temos 23 que na verdade já virou 25 ou 26 imperiais diamantes pelo Brasil. Gente, 26 imperiais diamantes no Brasil é muita coisa. 6 imperiais Two Stars. Eu estava ontem com a Tainá e com o Roberto Lopes, que estão lá em Manaus, são de Manaus, estão no Sul, agora estão em Natal. Estava ontem em Natal, uma sala lotada, 650 pessoas na sala, realmente um negócio explosivo. E Imperial Three Stars temos apenas um por enquanto, mas tem alguns em construção que eu sei, que é o Evandro Viana. Então, esse é o retrato da liderança no Brasil. Isso é para que você tenha uma ideia da quantidade de líderes espalhados pelo país. Milionários, a Rinode já formou 28 milionários no Brasil, em 28 anos. Isso quer dizer o seguinte, que acumulado, líderes acumulados, essas pessoas já acumularam R$1 milhão em bônus recebidos. Isso aqui é bônus pago, gente. Você tem uma noção? 28 anos, é claro que a maioria destes surgiu nos últimos 3, nos últimos 2 anos. Mais que isso, no último ano, 2015, nós formamos muitos milionários no Brasil. E 2016, 2017, 2018 não vai ser diferente. A gente vai formar cada vez mais rápido milionários mundialmente. R$11.095 a mais. É bom ou não? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Pessoal, vocês estão tirando foto desse slide? Direto. Hã? Estão tirando mesmo? E estão postando isso aí? Não é pra postar, hein? Ah, foi. Eu vou ligar pro pessoal do Compliance para olhar o ID de cada um aqui. Vou mandar bloquear todo mundo se postar. Eu não terminei a frase, se postar pouco, eu vou mandar bloquear. R$11.095 a mais. Deixa eu te contar uma coisa. Eduardo, o que você veio fazer aqui hoje? Então deixa eu contar um pouquinho da minha história. Tenho 34 anos, sou casado, sou natural de Santos, moro em São Paulo desde os 17, quando entrei na faculdade, me formei em administração de empresas, fiz uma pós-graduação, fiz um MBA há 2 anos atrás, falo inglês, arranho um pouco no espanhol, mas entendo bem, tenho mais de 15 anos de experiência na área comercial, marketing, vendas, treinamentos, basicamente 12 anos destinado desde 2004 nessa indústria, na indústria do multinível. Comecei numa empresa americana chamada Tahiti Noni, não sei se você já ouviu falar, tem algumas pessoas que me conhecem desde lá. Tahiti Noni era uma multinacional americana que fazia um produto de uma fruta chamada noni, proveniente lá do Tahiti, um produto incrível, espetacular. Essa empresa explodiu no mundo inteiro, tem operação até hoje, nasceu em, tô ruim de conta, 1995, se eu não estiver enganado, é isso? 1995 por aí, chegou em 70 países. Saí de lá, depois fui para uma outra empresa que era um pouquinho diferente, voltei, fiquei 8 meses numa empresa de software, que era uma empresa chamada Corel, faz aquele software gráfico CorelDRAW, já ouviram falar? CorelDRAW, aquele software gráfico para quem desenha, para quem faz tudo isso. Trabalhei 3 vezes nessa empresa, fiquei 8 meses na última vez, me chamaram, saí da Tahiti Noni, me chamaram para assumir a gerência corporativa nessa empresa, fiquei 8 meses.
Bati todas as metas, todas as performances de vendas, me passaram a possibilidade de pegar a América Latina, e aí surgiu uma outra empresa chamada Monavi, que era uma outra empresa americana de venda direta também na área nutricional, para encabeçar esse projeto no Brasil. Nessa última empresa eu fiquei 6 anos e meio, comecei como diretor de relações com o distribuidor, depois diretor de marketing e vendas, por 2 anos fui diretor-presidente e saí como vice-presidente de marketing e vendas em julho de 2014 para assumir essa mesma posição aqui na Rinode. Eu gosto de falar isso porque nessa minha jornada profissional eu conheci muita gente no âmbito corporativo, contratei, fui contratado, demiti, fui demitido, poucas vezes, por sinal, acho que uma, mas sempre marca, né? Fui demitido uma única vez, porque fecharam, na verdade, na própria Corel, a da qual eu trabalhei 3 vezes, porque fecharam a operação aqui no Brasil, da unidade que eu tocava, e depois me chamaram de novo, então acho que saí com um bom relacionamento de lá, graças a Deus. Mas a bem da verdade, e eu gosto de falar e contar um pouco da minha trajetória, talvez para você entender, porque falar de marketing de rede ou de fazer o negócio no dia a dia, essa mesa daqui da frente sabe. Eles são os especialistas, não eu. Porque eles construíram Rinode, se tornaram diamantes duplos, triplos e imperiais. Agora, falar de construção de negócio como empresa de multinível e a visão corporativa é uma experiência que eu tenho e que eu pude constar nesses anos que eu pude trabalhar. E por que eu estou contando essa história? Sabe por quê? Porque eu queria te compartilhar um pouquinho dessa realidade corporativa. Para você ter um salário no mercado corporativo de 11 mil reais, eu vou te listar algumas das habilidades requeridas para você preencher essa vaga. A primeira delas, você tem que ter uma boa, se não uma das 3 ou 4 melhores faculdades do Brasil, ou da sua região. Faculdades, seja administração, economia, mas basicamente são as dependendo do perfil, são as que são as mais notáveis. Você precisa, pelo menos, ter uma pós-graduação, ter um MBA hoje cada vez mais é requerido, né? Se tem 2 candidatos, um com MBA e um sem, seguramente eles vão pegar o que tem MBA. Falar pelo menos 2 línguas, além da sua nativa, né? Português, pelo menos um inglês fluente, um espanhol, cada vez mais é requerido. E ter pelo menos de 10 a 15 anos de experiência nessa indústria que você atua. Isso para você se tornar um gerente, eu estou falando de um gerentão corporativo de uma grande empresa, de uma empresa com faturamento de 700 ou 1 bilhão de reais, para você ser um super gerente corporativo e ganhar 16 mil reais CLT. Se você descontar os 27,5, vai dar mais ou menos isso aqui, ó, 11 mil reais e 95. Primeira pergunta que eu faço: quem se enquadra hoje aqui nessa sala com esse perfil que eu descrevi para trabalhar no mercado corporativo comigo? Levanta a mão. 2. 2 pessoas, é isso? 4. 4 pessoas. Então numa sala, quantas pessoas tem hoje nessa sala? 700 pessoas? Uma sala de 700 pessoas, 4 pessoas hoje estão aptas a preencher ou concorrer a essa vaga, por exemplo, para ganhar 16 mil reais numa grande empresa, seja aqui no Ceará, não sei qual a faixa salarial aqui, mas em São Paulo pode precisar, que a gente contrata, 16 mil reais, um grande gerente corporativo. Levanta, por favor, todos os diamantes e acima na sala. Quantos tem? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33, é isso? Tem mais gente lá atrás? Quem? 33, 34, 35, 36. Obrigado, pode sentar. Por que eu estou falando isso? Hoje a Rinode, e aí você começa a entender mercado corporativo versus esse mercado. Eu falei de 4 versus 36, que hoje estão ganhando 11 mil reais e acima nesse negócio. Faz sentido isso para você, sim ou não? Dá para você entender por que essas pessoas cada vez mais são mais apaixonadas por essa indústria, sim ou não?
Sabe por quê, gente? Porque muita gente gostaria de ter esse ganho e ter a segurança e trabalhar numa grande empresa. Só que isso te exige um investimento, um tempo altíssimo. Uma faculdade, não pode ser qualquer faculdade, uma pós-graduação, um MBA, um curso de inglês. Cara, isso exige demais e horas de trabalho. Eu falo porque eu já passei muito por isso. Horas, finais de semana de trabalho, hora extra que não é remunerada. Meus corporativos, vocês estão aí, estão me ouvindo? Você é corporativo também? Já passaram por isso? 4 corporativos? Faz sentido isso? É uma verdade que eu estou falando? Sim ou não? Então, te exige muito para você ter, por vezes, uma renda que, pô, é legal. Claro que é legal. Só que a grande maioria, ou por uma questão financeira, ou por uma questão de decisão, ou porque não teve a oportunidade na vida, não consegue. Então, eu queria te lembrar que hoje a Rinode, por exemplo, mensalmente, a gente tem 1.100 pessoas que seguramente não ganhariam isso no mercado tradicional. E tem um bônus médio de R$11.000. Faz sentido isso, gente? Eu estou querendo te mostrar os dois lados da moeda. Só que o grande ponto é, você precisa entender que assim como no mercado corporativo, para você ganhar dinheiro na Rinode, gente, presta bem atenção nisso. Você precisa trabalhar. Ficou claro isso? Eu não gosto de mostrar slide com valor, porque às vezes passa uma percepção que a gente quer criar uma ilusão nas pessoas. Pelo contrário, eu gosto de te mostrar o fato. Só que você precisa entender que assim como no mercado corporativo, para ganhar R$11.000 ou 32 mil como um duplo diamante, que pouco diretor ganha isso no mercado corporativo, ou 77 mil, que eu diria que talvez já é salário líquido de CEO de grande empresa, com um pacote básico de salário, ou dono de empresa que muitas vezes nem ganha isso, tem que ter uma empresa faturando pelo menos uns 20, 30 milhões de reais ano, para ele tirar 70, 100 mil reais limpinho na mão. Gente, tem trabalho, e muito trabalho. Tem desafio, tem problema, tem não. Não é esse mar de rosas que você escuta por aí. Eu te garanto, é muito melhor do que você está no corporativo. Mas não é tão simples ou fácil como parece ser. Eu gosto de falar isso porque se você entender que você vai trabalhar, só que você está trabalhando num negócio seu, gerando renda residual para você e para sua família, sendo reconhecido pelo seu trabalho, podendo ter estilo de vida viajando, coisa que muitas vezes no mercado corporativo, essas palavrinhas, reconhecimento, estilo de vida, né? e lazer são poucas vezes utilizadas, a gente sabe disso bem. É um querendo puxar o tapete do outro, para algum ganhar alguém tem que perder, aqui não. Para você ganhar, todo mundo tem que ganhar. Essa é a diferença das coisas. Imperial Diamante, R$174 mil. Ah, Eduardo, mas isso aí não existe. Existe, gente. Mais do que você imagina. R$174 mil de bônus no Imperial Diamante. Esse é o bônus médio pago no ano de 2015 dos nossos imperiais. Médio. Imperial 2 Stars. Eduardo, mas isso aí, você colocou um número aí. Não tem problema, eu abro o escritório virtual, que eu não estou com o meu computador. Mas eu abro e te mostro só tanto de quem que é a pessoa. Tem 6 no Brasil ganhando isso. Imperial 2 Stars da Rinode, R$267 mil de bônus médio. Imperial 3 Stars, 398.305. Tem só um ganhando isso. Todo mundo acha que já sabe quem é, né? Esse eu posso falar porque só tem um mesmo. Mas aumentou, viu, gente? Janeiro agora ele ganhou o dissídio dele, então aumentou um pouquinho. Né? Não tem o dissídio no mercado corporativo? Ah, vão me pagar lá 8 a 10%, ele ganhou dele. Aumentou 40 aqui, só pra você saber. O que esperar para o ano de 2016? O que você espera para esse ano na sua vida? Para nós, Rinode, é
consolidar tudo que foi construído nos anos passados, de 2011 para cá. É pegar tudo de maravilhoso que aconteceu e a gente realmente ter a certeza que esse negócio está gigante, está sólido, está altamente sustentável para você e para milhares de pessoas. Realmente entregar tudo que a gente se propôs a entregar. É consolidar efetivamente tudo que a gente construiu nesses últimos anos na Rinode. Para isso, 2016 a gente vai focar muito no desenvolvimento, muito em treinamento, é por isso que eu estou aqui compartilhando um pouquinho da visão e principalmente dando algumas dicas das pessoas mais bem-sucedidas dentro desse negócio. Foco na unificação, é isso mesmo, é estar todo mundo numa sala, é estar todo mundo vestindo a mesma bandeira. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui nessa sala é Rinode. É unificar. Não tem equipe A nem equipe B, todo mundo aqui é Rinode, todo mundo defende a mesma causa. E o foco na retenção, nós queremos cada vez mais. Eu não pude mostrar aqui, eu acabei não passando no meu celular, eu tirei ontem uma foto com a Dona Maria José. Alguém já ouviu falar na Dona Maria José de Natal? Sabe quantos anos ela tem de Rinode? Conheci ela ontem, 27. 27 anos vendendo produtos da Rinode. Estava lá ontem na sala, feliz da vida. Aí sabe o que eu fiz? Eu pedi para tirar uma foto com ela. Sabe por quê? Porque eu acredito nisso. Eu acredito que se a gente focar em retenção, a gente pode ter milhares de donas Maria José daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, contando a sua história dos últimos 15 anos atrás. Como foi maravilhoso fazer parte desse negócio. Só se projeta em 1 minuto, gente. Imagina daqui a 10 anos. Eu te pergunto o seguinte, se demorar 10 anos para você se tornar um imperial diamante, para ter um bônus médio de R$174 mil, levanta a mão quem acha que vai valer a pena. Lembrando que nesse período você está ganhando dinheiro, tá? Não é só lá, só daqui a 10 anos você vai ganhar alguma coisa. Durante todo esse período você está ganhando. Só que muita gente entra nessa indústria para ganhar dinheiro, não é? Sim ou não? Vamos ser realistas. Sim. Só que tem algo que eu estava falando hoje no carro que tem muito mais valor do que dinheiro. E que eu te garanto que você não consegue medir. Eu já vi gente nesses 12 anos nessa indústria que passou por algumas empresas que eu já estive e não ganhou dinheiro. Só que hoje são profissionais super talentosos na atividade que eles ocupam. Sabe por quê? Porque essa indústria, ela te ensina algo que nenhuma faculdade, nenhum MBA, nenhum curso de inglês vai te ensinar. Ela te ajuda a lidar com a adversidade, com rejeição, com reconhecimento, com liderança, com relacionamento, com inspiração, com motivação. Ela te proporciona algo muito maior do que apenas monetariamente você vai ganhar no negócio, seja 2, 3, 5, 10, 15 anos. Isso é Rinode! Isso é Rinode. Então, quando a gente fala do que você ganha nessa indústria, gente, você tem que entender o seguinte. Eu gosto de povo motivado. A bem da verdade é que quando você está nessa indústria, naturalmente você tem que entender o seguinte: você já está ganhando. Sabe por quê? Porque a sua mente vai se expandir. E uma vez expandida, ela nunca mais vai voltar para o tamanho original. Nunca mais, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Nosso ano de 2016, o que a gente se compromete a ter? Mais produto. Lançamos 60 produtos, foi isso? 60, Sobral? Me ajuda, é isso? 66 produtos em 2015, obrigado. E nós temos uma proposta de entregar pelo menos mais 100 esse ano de 2016.
avançados, linha H Expert, Sunlight Protection, filtro solar, água de coco, extrato de pêssego. Gente, produto incrível, já está aí disponível. A linha Grow White, quem está usando a linha Grow White? Demais. Quem não está usando, fecha a boca, pelo amor de Deus. Enxaguante bucal, gente, produto incrível. Quem já usou um enxaguante também? Produto excepcional. Produto de consumo diário. Eu preciso ensinar alguém aqui a como passar creme dental? Não, você já faz isso todos os dias. Você só está trocando a marca. Essa é a sacada nesse negócio. Você está aumentando, quanto mais você aumentar o seu consumo, a revenda de produtos. Gente, todo mundo na sua vizinhança escova o dente. Aí, Eduardo, para quem que eu posso vender para esse produto? Para todo mundo. No Ceará, todo mundo escova dente. E quem não escova se ensina e começa a usar. Perfume, linha Ela. Uma linha especial, está chegando agora no início de março no Brasil inteiro. Algumas franquias vão começar a receber até o final de fevereiro. Produto maravilhoso. Isso aqui é para a gente concorrer a prêmio. Linha Latitude. Esse daqui também, eu vi, gente. Eu senti a fragrância, eu vi o frasco. Tá demais. A linha Ela tá linda, mas a linha Latitude, gente, vou te falar. Dá pra gente ganhar muito prêmio esse ano e nos próximos anos com a Renaudet. E a evolução do negócio? Eu até estava falando ontem com a dona Maria José, que está há 27 anos na Renaudet. Eu falei, dona Maria José, como é que era o catálogo? Ela falou assim, ixi, meu filho. Falou assim mesmo. E aí, gente, a gente vê o quanto que evoluiu. Aqui eu não tenho as datas, mas a cara, as embalagens, o perfil, o formato, cada vez mais essa empresa ela tem melhorado todos os dias. E esse é o nosso último catálogo. Janeiro, fevereiro e março. Melhorou, gente? Ó quem tá te olhando aí, Zisol Verde tá de olho em você. Precisa ser bom. Bater triplo não é moleza não. Eu diria que o triplo é a transição mais difícil no negócio. Você sair de duplo para ir para triplo. De verdade é. É só ver os números. Sai de 200, vira 30. É a transição mais importante que você tem nesse negócio. Bateu triplo, meu amigo, eu fico tranquilo que é questão de tempo, você bate imperial. Tem muita gente que acha que o imperial é mais difícil. Você tem que aprender. O triplo é onde você precisa se estruturar mais. Imperial vem por consequência. E a pergunta que todo mundo fala é: a Renaudet está preparada, gente? O que você acha pelo que eu apresentei aqui? Sim ou não? Sim. Ela está organizada, ela sabe o que vai acontecer, ela sabe o que está se programando para lançar? Sim ou não? Sim. Perguntinha importante. E você? Está preparado? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Eu gosto muito de perguntar isso. Muito. Que eu sou obcecado por meta. Sou doido por meta. Comigo tudo tem que ter meta. Brincadeira tem que ter meta. Não brincadeira tem tudo é meta. Eu gosto de me arrumar mais rápido, eu gosto de fazer as coisas mais rápido, eu gosto de bater, eu gosto de ver número. Tem que estar cronometrando o meu tempo de fazer as coisas, eu sou doente por meta e por número. Mas muita gente nesse negócio não dá certo, sabe por quê? Porque não tem meta. Ah, Eduardo, não é isso. Eu te garanto que é. Nessa indústria é um negócio 100% voltado e obstinado por meta. Todos os líderes que eu falo, todos os grandes líderes desse negócio, eles têm meta. Ah, Eduardo, até o Evandro Viana, que ganha lá seus 400 mil reais, mais o outro ID que ele montou do zero para a esposa dele, já está como duplo diamante ganhando mais 40 mil reais, mais a franquia dele que fatura 2 milhões e alguns pouquinhos de reais e deve sobrar lá pelo menos mais 8%, 10% líquido. É isso? Então o cara está ganhando 500, 600 mil reais no mês e ele tem meta.
Liga para ele agora e pergunta se ele tem meta. E tem dado. Ele quer se tornar o primeiro titã do Brasil. Está trabalhando para isso. Gente, sabe por quê? Porque se ele para, sabe o que acontece com a liderança inteira dele? Para junto. Você acha que ele está fazendo esse negócio por dinheiro? Sim ou não? É só se fazer conta. Só de Rinode, no ID dele, ele está fazendo 6 milhões ano. Fora uma franquia que fatura pelo menos mais 25 milhões ano. Mais um outro ID que está fazendo mais uns 500 mil reais ano. Você acha que ele está no negócio pelo dinheiro hoje? Não mais. Ele está pela significância do negócio para todo mundo e principalmente para toda a liderança dele. Assim como muitos líderes, o problema já não é mais dinheiro, mas sim ajudar o maior número de pessoas possíveis. Por isso você tem que ter uma meta clara. Qual que é a sua meta nesse negócio? Se você está dentro dessa sala num sábado à tarde, sonhando ou se projetando nesse negócio, eu não sei qual que é o tamanho do seu sonho. Não vou eu responder por você. Se o seu sonho é se tornar um diamante, um duplo, um triplo, um imperial 2, um imperial 3, ou talvez se tornar um titã da Rinode. Mas o mais importante disso é que você precisa ter uma meta clara. Para onde você vai? A empresa está falando para onde ela vai. Você não vai embarcar nessa? Você está com uma oportunidade única. Eu acabei de falar dos valores. Olha para o mercado tradicional, olha para o momento atual do Brasil, gente. O cenário está caótico aí fora. Você conhece alguém aqui? Quem está aqui hoje? Você conhece alguém lá fora que foi demitido nos últimos 6 meses? Levanta a mão. Acabou. Cada vez mais, nesse ano ainda vai piorar. Deixa eu te falar isso. Ai, Eduardo, você é pessimista. Não. Sou um cara extremamente positivo, só que eu olho a realidade. O mercado corporativo está mal, gente. Não sei se você está vendo o que está acontecendo aí. E tem 2 fatores importantes quando isso acontece. Se você entender isso, você vai rezar e agradecer hoje pela oportunidade que você tem de estar aqui dentro dessa sala. Por isso que está na É mesmo. Sabe por quê? Presta atenção no efeito que isso causa. Sabe por que as pessoas estão sendo demitidas? Porque o país está numa crise fenomenal e as empresas estão fechando. Isso quer dizer que uma pessoa que é demitida hoje, ela vai demorar muito mais para se recolocar no mercado. Não é porque, eu briguei com o meu patrão, ele me demitiu. Cara, 2 dias depois, 3 dias depois, na mesma semana depois, você está empregado em outra empresa. Só que os postos de trabalho estão diminuindo. Isso quer dizer que vai ter mais gente sobrando. Isso é bom. Só que se você está só olhando o mercado de trabalho, isso é ruim. Sabe por quê? Porque se hoje as empresas estão pagando um salário mais alto, sabe o que ela faz? Se está apertando no dela, ela te manda embora e contrata um mais barato fazendo exatamente a mesma coisa que você. Verdade ou mentira? Gente, se eu fosse empresário, eu sou um cara sincero, eu faria isso. Porque você tem que sobreviver. A tua empresa precisa lucrar. Tem um monte de gente quebrando, é mais imposto sendo pago. Está aumentando carga tributária, aumentando a inflação. Então a perspectiva aí fora, no cenário tradicional, está ruim. Gente, isso para nós é uma oportunidade incrível. Porque está todo mundo procurando uma renda extra, parcial. Mesmo aquela pessoa que você acha, gente, uma pessoa que fica 2, 3 meses sem emprego, no 4º mês, no 5º mês, meu amigo, o cara está desesperado dentro de casa, a esposa está mandando ele embora. É só mostrar o plano. Esse é o nosso papel nesse sentido. Só que junto com isso tem um outro fator também que você precisa entender. R$1.000 em 2015 compra as mesmas coisas que R$1.000 em 2016? Sim ou não?
Por que não? Alguém sabe? Inflação, não é? Então deixa eu te explicar uma coisa para você entender a inflação. Olha que simples. Inflação é o seguinte: quando está tudo bem, todo mundo compra o que dá e o que quer. Quando a coisa está ruim aí fora, gente? Sim ou não? Tá. As pessoas compram o básico. Elas deixam o que é supérfluo para depois. Se antes você ia lá no supermercado e comprava um monte de coisa, os mesmos R$1.000 não valem a mesma coisa, porque todos os preços aumentaram dos produtos. Então você vai comprar o básico, o que dá. E quando acontece esse efeito, existe um fator no mercado chamado que os consumidores, eu me incluo nisso e você também, a gente às vezes deixa de comprar aquela marca mais cara e passa a procurar uma marca mais barata. E aí entra a Rinodê de novo. Porque aquelas pessoas que estavam acostumadas a comprar um produto, um perfume importado, ou, por exemplo, uma marca de pasta dental mais cara, ela começa a olhar preço. E ela passa a comprar outros produtos, e aí entra a Rinodê. A gente entra nesse momento, por quê? Porque a gente tem variedade e tem produtos com preço altamente competitivo. E com qualidade inquestionável, tão boa quanto. Então, gente, presta bem atenção. Para muita gente aí fora, no setor de higiene pessoal, produtos de beleza, vai ser difícil. Para a Rinodê, a gente está com uma oportunidade de ouro nas mãos. Eu estou vendo os próximos 3 anos na Rinodê Brasil, gente. Vai ser explosivo. Presta atenção no que eu estou falando. A gente vai explodir no Brasil. Eu estou te dando o fato do que a gente tem de oportunidade. Agora, Edu, a gente vai explodir se tiverem pessoas determinadas e com a mesma visão que eu, que a família Rodrigues e que toda essa liderança daqui da frente tem. É só assim que a gente explode. Sabe por quê? Porque o nosso negócio é um por um. Você vai falar com uma pessoa, vai falar com uma outra pessoa. Você precisa ter uma mente muito clara, precisa ter uma meta muito clara nesse ano. Qual que é a sua meta dentro do plano de marketing da Rinodê? Fala bem alto. 1, 2, 3 e já. Fala. Eu não entendi. Fala de novo. De novo. Tô olhando. Fala de novo bem alto.